Meus irmãos, nesta oportunidade sublime, elevemos o nosso pensamento em nome de Jesus para fazermos a prece da abertura desse trabalho maravilhoso, muito soma na vida de cada um de nós, dentro desta proposta de evolução moral e espiritual, através dos estudos que temos a feliz oportunidade de participar. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos, que possamos aguçar os nossos sentidos para melhor interpretarmos todo o texto que vamos trabalhar nesta noite, com a ajuda dos abnegados trabalhadores da grande seara do Mestre Jesus, trabalhadores incansáveis que estão a todo momento buscando nos auxiliar nesta tarefa tão árdua, mas que ao mesmo tempo tão prazerosa da nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O item é o 4, o medo é? Não, é a solidão. 5. É o 5, é a solidão. Jacira, seu áudio está bem baixo, a gente não está escutando, não. Melhorou? Melhorou. Pronto, já coloquei na tela. Tá todo mundo conseguindo ver? Eu, graças a Deus, não enxergo, né? Nem com óculos. Solidão. Eu já ampliei o máximo. Quem vai sim, ler, Alberto? Gente? Para quem está com o computador, torna-se mais fácil do que para os demais, assim como eu, que através de celular. Eu posso ler. Depois eu tem compartilho livro, né? com você. Tenho. Depois eu compartilho com você, Jacira. Tá, Valentim, eu imprimi o livro para mim. Eu vou imprimir um para você, domingo eu lhe dou. Ok. Tá. Mas vai ter uma conversa aí, viu? Tá. Então, podemos começar? Sim. Podemos. Então, solidão. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Exameiam, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva
dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefícios de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito, ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo o panegírico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é-lhe de vital importância como o ar que respira. O sucesso social não exige necessariamente os valores intelectos morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes cobra os lucros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amargura e solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser considerado atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo é a falta dele produz em solidão, o irreal, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém, para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nas rádios, televisões e cinemas
os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças, que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquire cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subrepetício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança dos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber respostas equivalentes. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto, sempre atormentado. Possivelmente, o homem que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que os outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, minados, padecendo disputas, todavia sem paz, sem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso, para a realização edificante, onde quer que esteja. Gente, eu acabei lendo tudo, eu estava tão empolgado. É profundo. Tranquilo, bobagem. É profundo essas observações de Joana, porque esse livro foi escrito em que ano, Jacira?
Eu nem vi aqui, mas deve ter um bom tempo, viu? Então, ele é atual, né? Ele toca mesmo naquela questão do problema da afetividade humana, quando vivemos só para a gente, só para satisfazer o nosso ego e exaltar ainda mais o egoísmo, porque é aquela questão, né? Às vezes as pessoas, nós, às vezes gostamos muito das propagandas, né? Tá sempre em evidência, sempre querendo os aplausos. E eu desde pequenininho assim, desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive medo desse aspecto de estar sempre em evidência. E quando eu conheci a doutrina, e parece até que essa questão ela até se fortaleceu mais, porque a gente sabe o perigo, né? Da exaltação, da vaidade. Então, muitas vezes a gente foge desses aplausos, de estar sempre em evidência. E parece que ainda existem muitas pessoas que estagiam nessa questão do status, de você querer ser alguém, mostrar que você, né, é aquele capaz de superar todas as coisas e estar sempre em evidência na sociedade, ou melhor do que o outro. E tem outras pessoas que já superaram isso, né? Que essa questão de auto-afirmar-se perante as pessoas não é tão importante para dar segurança. Eu acho que a gente tem que estar em paz com a gente mesmo, com a nossa consciência. Né? Equilíbrio, isso demonstra, né, equilíbrio, quando a gente não está nesses extremos, né? Porque quanto mais a gente percebe que quanto mais nós procuramos sempre ocupar o nosso tempo com atividades que são de passatempo, só para preencher, sem consistência, sem uma atividade que nos traga realmente valores, né? Só gastando tempo, né, para passear, para brincar. Isso, na realidade, a gente percebe que é uma autoafirmação, né, a gente querendo se autoafirmar diante das pessoas e da sociedade. E é uma fuga. Acho que deve existir no ser humano um equilíbrio. Né? É preciso que a gente viva em sociedade, porque a gente aprende, vivendo em sociedade, a gente aprende a separar, né, as coisas, sabe dividir, a gente aprende valores também, mas de certa forma onde a gente não queira ser melhor do que ninguém, não querer estar sempre, né, em primeiro lugar. Sempre o equilíbrio. E essas reflexões de Joana, ela nos leva, né, a perceber que quando a gente entra nesse aspecto da solidão, o melhor remédio é a gente se doar a alguma atividade, algum trabalho, né, social, alguma coisa que a gente se sinta útil, não para poder a gente ser supervalorizado, nem para a gente se enaltecer, mas para a nossa própria existência interior, né, para dar um sentido à vida da gente. A vida da gente tem que ter um sentido. E viver só para a gente não é o ideal do espírito. Então, a melhor maneira como Joana nos propõe aqui é observar os ensinos do Evangelho, que ele nos ensina, né, essa maneira como sair da solidão e aplicar o nosso dia a dia, as nossas energias, né, as nossas potencialidades para o bem de todos. Essas são as minhas reflexões. Eu gostaria também que os demais, os amigos também, falassem alguma coisa, né, sobre essa questão
da solidão, porque Joana, ela enfatizou muito aqui aquele aspecto da gente estar sempre, né, em evidência, né, como se a gente estivesse numa fuga, né, a busca dos prazeres, né, e de repente a gente não encontra aquilo realmente que o espírito precisa, e aí a gente já perdeu o controle, o próprio controle da vida, e como você se jogou demasiadamente ao impulso, né, daquilo que você se propõe, se propôs ao imediatismo, às facilidades, aos vícios, às paixões, e aí você vê que realmente você cometeu um equívoco, e para voltar às vezes é difícil, né, porque a solidão, eu creio que é essa questão da gente empreender e dar ao espírito que somos um sentido de viver. Então, gente, está aberta a palavra aí para vocês também questionar essa realidade, né? Que a gente, às vezes, também comete esses deslizes. Como ela falou também, às vezes a gente evita a sociedade com medo, né, de se expor, e às vezes a gente fica muito solitário. A gente faz o inverso, a gente vai para o outro extremo, né? A gente se esconde, a gente se omite, a gente não participa, a gente fica trancado dentro de casa, né? Tem o inverso dessa realidade também, né? Que é o outro extremo, quando também a gente não se arrisca, a gente não investe em nós mesmos e busca esse equilíbrio. Não é isso, Jacira? Com certeza, porque a gente também tem que ter muito cuidado, porque você fala em solidão, e muitos casos de depressão começam assim, né? As pessoas que sofrem de muita solidão, né? Que se isolam realmente do mundo, comprovadamente os casos de depressão são mais visíveis nessas pessoas, né? E hoje eu estava, por incrível que pareça, lendo alguma coisa sobre isso, Alberto, falando que solidão é um... Ai, meu Deus, como foi o termo que usaram? Espera aí, para eu não me confundir, assim. Solidão é um estado em que você se coloca. E para você não sentir solidão, né, você pode recorrer a várias técnicas, como a prece, como cuidar de uma horta, mexer com uma planta, né? Cuidar de um animal que você tem em casa. E tudo isso ocupa o seu tempo, ocupa a sua mente, e você deixa de focar naquela solidão, naquele sofrimento. Porque a solidão ainda causa a muitas pessoas sofrimento, né? No sentido de, quando as pessoas estão só, as pessoas se sentem abandonadas, amarguradas. E eu digo porque, assim, eu passo praticamente o dia todo aqui só, né? Aí as pessoas me perguntam muito, como é que você aguenta? Como é que você suporta? Tu é doido? Se fosse eu, corria doida de ficar só. Eu, graças a Deus, não tenho problema. Não tenho problema com isso. Não é que eu acho que eu seja algo suficiente, que eu me baste sozinha, não. Mas eu tenho que entender que é o meu momento, entendeu? É a minha vida, é onde a vida me levou, né? É para esse momento normal, né? Os filhos já cresceram, cada um está cuidando do seu momento também, da sua família, da sua vida. Para mim, eu particularmente, Jacira, não tenho problema nenhum com essa solidão, não. Essa solidão de realmente assim estar no momento sozinha, entendeu? Eu não tenho esse problema, mas a gente sabe que é um problema pertinente ao momento, né? Com essa pandemia aí a gente viu muita gente se desesperando, tanto é que as clínicas, os psicólogos estão aí, os terapeutas estão aí com consultórios lotados,
ao ponto de você ter que ficar 3 meses ou mais numa fila de espera para conseguir uma consulta. Porque a pandemia trouxe isso para muita gente. Esse desespero, essa solidão transformada em desespero, né? Transformada em medo. Muita gente transformou essa solidão em medo. Medo de estar só, medo de rejeição. Né? Então a gente tem que ponderar tudo isso para poder viver hoje nessa sociedade em que vivemos. Era isso que eu queria dizer. Bom, eu entendo a solidão assim, como um estado da alma, né? Porque às vezes, mesmo a gente numa festa, a gente ali até pode se sentir melhor, mas quando a gente está sozinho, a gente sente aquela solidão, né? É assim, até quando falo da solidão, eu lembrei de um caso, gente, daquele lutador, o Maguila. Outro dia mesmo eu vi que ele está num lugar lá, né, para pessoas que, tipo asilo, mas se tratando, né? E a gente sabe, né? Não lembro muito bem, mas pelo que eu sei, ele foi um lutador muito famoso, né? E ele vivia cercado de pessoas, né? Então ele estava falando da solidão. Você entendeu? Porque muitas vezes, quando a gente está com várias pessoas, a gente não sente ela, né? Que nem agora eu vi um depoimento dele que nesse momento ele está se sentindo muito solitário, né? E realmente, gente, é difícil lidar. Eu mesmo, você vê, olha, eu tinha 3 filhos, tinha 2 netos, hoje praticamente todos seguiram os seus caminhos. Mas é aquele problema. Eu, graças a Deus, também não sinto solidão, pelo contrário. Eu gosto de ficar sozinha, comigo mesmo, sabe? Me conhecer. Graças a Deus, eu não sinto solidão, não. Não sinto, sabe? Eu acho que a gente. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca falei isso para ninguém. Antes da pandemia, eu era uma pessoa que eu saía muito, sabe? Saía muito na semana. Sexta, sábado, domingo eu não estava em casa. Entendeu? Aí veio a pandemia, né? Me fechou, eu particularmente, ela me trouxe até alguns traumas, assim, de, sabe, de não poder abraçar, de não poder ir nos lugares. Mas hoje, agora nós já estamos liberados, né? Eu já estou com muitos convites, sabe? Porque as pessoas, assim, a Dirce sempre era a primeira que chegava, era aquela mais alegre da festa, e sem beber, viu, gente? Porque meu filho falava assim, se essa minha mãe bebesse, não sei o que que seria. Então, aí eu fico pensando assim, né? Aí eu fiz uma análise em mim mesmo. Aí eu falei assim, eu não quero mais ser aquela, sabe? Aquela que chegava primeiro na festa, era a última a sair, aquela que era o centro da atenção, você entendeu? Então é assim, mas assim, antes eu não tinha solidão, como eu também não tenho. Hoje eu estou um pouco mais em casa, mais sossegada, né? Mas eu vejo assim, pessoas que se sentem solitárias, que nem a Jacira falou. Daí, se a pessoa se sente solitária, vem a depressão, né? Eu acredito assim que até a depressão ela traz a solidão. Acho que é assim, sabe? Acho que é o caminho. A pessoa tem a depressão e tem a solidão. Realmente é um estado de espírito, sim. A gente tem que procurar o que fazer, sim, sabe? Ajudar uma pessoa, visitar um asilo, visitar, sabe, um hospital, né? Às vezes a pessoa, visitando um hospital, a pessoa dá valor à vida, essas coisas assim. E eu, particularmente, eu vejo a gente que está em grupo, nós recebemos quantas mensagens por dia, as pessoas que estão depressivas, solidão, se sentem só, depende de outras pessoas para se sentir bem. E o que a gente sabe que hoje não é assim. A gente tem que se sentir bem conosco mesmo, sabe? Independente se estarmos com alguém ou ninguém, né? A gente tem que se sentir bem. E é assim que eu tento levar, sabe? Hoje, assim, praticamente meus filhos estão. Gente, mas é assim, vejo todo dia, converso assim, mas quando eu fecho a porta à noite, eu estou só, entendeu? E eu não sinto essa solidão, pelo contrário. Eu gosto de ficar sozinha comigo mesmo, sabe? Aí eu me questiono, eu sou uma pessoa que eu tenho muito que, assim, sabe, que me moldar em mim, sabe? Estou tentando, gente. Mas eu vejo a solidão como, sabe, assim, como um, assim, uma, assim, como que direi assim?
um caminho, a depressão, solidão. E aí as pessoas começam a se abandonar, elas entram naquela coisa de cabeça, porque tudo é cabeça, né, gente? A cabeça influi em tudo no corpo da gente, né? Às vezes você fala, eu tô com uma dor, você fala, não tô. E é assim que a raciocinar ajuda muito em tudo. Então, eu vejo essas coisas que solidão, depressão, pessoas que se sentem só, que precisa de outras pessoas para estarem junto, e é realmente, um pouco é falta de fé, sim, gente. Sabe? É um pouco de se sentir assim, de se amar e se sentir amado. Mas amado, que ótimo as pessoas amarem a gente. Mas que ótimo a gente se amar a gente e saber que existe um Deus que nos ama. Gente, apesar das nossas imperfeições, olha que beleza, porque as pessoas às vezes não aceitam as nossas imperfeições. E Deus nos aceita e ele não, nem por isso ele nos deixa de amar. Então, eu acho que a solidão é um todo, né, que a gente tem que trabalhar em si, em nós mesmos, e uma coisa muito que a gente tem que fazer, realmente, sabe, fazer alguma coisa, sabe, porque eu conheço pessoas que ligam, eu tô aqui na cama, tô chorando, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, sai, vai pra rua, vai conversar com a vizinha, dá um sorriso ali. Mas às vezes, gente, eu também já aprendi como, eu não sei se vocês conhecem o seu Severino, mas é de um grupo aí, eu conheço ele pessoalmente. E ele fala assim, não é que a pessoa, a cabeça não trabalha para aquilo, gente, é uma doença. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar. Alguém mais? Agenor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como vão vocês? Boa noite, Agenor. Boa Estamos noite. bem. E Marlene, como Tudo é na que tá? paz, meu irmão, graças a Deus. Graças a Deus. Marlene está bem, graças a Deus. Já fez fazer a revisão do outro olho na terça-feira, mas está tudo bem. Graças a Deus. Pois é, o que Graças é a que você Deus. tem para nos dizer aí sobre o assunto? Olha, é um assunto partindo de nossa veneranda Joana de Ângeles, é um assunto de realmente homem integral muito complexo, mas dá para que a gente possa ter uma ideia, né, de acordo com o nosso nível de conhecimento, a gente entender que solidão, ela tem duas faces, né? Tem a solidão patogênica, como ela nos coloca aqui, e tem a solidão necessária, que tem momentos que a gente precisa ter essa solidão, ter esse silêncio, ter esse isolamento, que Jesus fazia muito isso. Ele saía do meio e ia ficar sozinho em Deus, na meditação, e a gente precisa, em momentos, fazer essa reflexão, nos permitir essa reflexão. Agora, o que eu entendi de Joana nessa visão moderna é a solidão daquelas pessoas que querem, a todo custo, se aparecer nas redes sociais, se apresentar de uma forma que não é ela. Então, isso é que Joana chama de a pessoa se angustia por não estar sendo visível para a sociedade. Entendeu? Então, essa pessoa, quando ela começa logo no início, ela se sente rejeitada, vamos dizer, eu que estou colocando, né, dessa ausência de aplauso, dessa ausência desse conceito falso, porque a gente passa, às vezes, uma imagem nas nossas redes sociais, tirando foto, como se eu me lembro agora de uma passagem de Rossandro. Ele diz o seguinte, um amigo dele estava em lua de mel, e aí ele estava postando tanta coisa, e ele disse, rapaz, o mais importante não está fazendo é estar com a sua esposa, é você estar com a sua esposa. Então é o seguinte, já criou, acho que esse livro é moderno, é um livro de 2000, se eu não me falha a memória, é um livro atual, e que a gente tem esse caráter que ela quis dizer, que as pessoas querem se reproduzir e quando não consegue, se sente solitária, se sente amargurada. Porque essa conquista de triunfo dessas imitações faz com que crie essa neurose, esse objeto de prazer, esse objeto mascarado de querer ser o que ainda não é. Então,
eu entendi esse texto mais ou menos dessa forma, certo? Que às vezes a gente esconde o ser legítimo para se mostrar, a aspirar. Então, quando a gente não tem determinado número de seguidores, a pessoa se sente que está só, porque está escondido atrás de um equipamento sem estar presente. Então, quando ela diz que isso é um conceito falso, a gente precisa estar na solidão, mas também a gente precisa estar no relacionamento. Então, esse relacionamento atual é um relacionamento muito doentio. É um relacionamento que você diz que tem amigos virtuais, mas o amigo é o calor. O amigo é aquele amigo, se você tiver um amigo, ele saber que você está passando por situações a partir da sua vibração. Ele conhece quando você está bem, quando você está mal, pelo tom da tua voz. Então, isso que é um caráter legítimo de nunca estar só. Porque é momento, é reflexivo. É importante estar só. Mas não é estar só no sentido de ser solitário e no sentido de ser egoísta, né? Isso não é isso que ela quer chamar. Então, esse medo da solidão é um medo que ela está chamando das pessoas não serem vistas pelos holofotes das redes sociais, dos seus seguidores. E aí dá um caráter a ela que não está triunfando. E falta a ela o que ela quer de uma felicidade fictícia. Então, foi isso que eu entendi nesse texto de Joana de Ângeles, que causa a falta de aplauso, né, como ela mesmo diz no texto, causa amargura e causa um falso conceito em torno de si, que considera um triunfo. Então, hoje, as redes sociais, é chamado influencer, né? Se não tiver esses aplausos, não tiver essas conotações, as pessoas se tornam, como é que diz, deprimida, porque ela busca um sentido na vida falso. Então, é isso que eu entendi, né? É minha compreensão e minha participação, e é que a gente busca, né? Está sempre buscando o silêncio. Eu acho que o silêncio é muito bom e a gente não precisa estar querendo, como o Alberto colocou assim, ser aplaudido, né? Ser reconhecido como o melhor. Não, a gente dá a nossa conotação, a nossa parte. Mas as pessoas que analisem as nossas virtudes, porque a gente também não pode ficar escondido numa concha. Se você é um bom palestrante, se você é uma boa pessoa, você não precisa se titular como isso, mas as pessoas precisam ver e precisam divulgar, porque senão a gente não teria conhecimento do Chico Xavier, de Odivaldo e de outros expoentes, né? Como o próprio Pititinga, que eu vi hoje o André Luiz falando, quer dizer, a gente desconhece esses expoentes que nos cercam da doutrina espírita, né? Então, a gente não deve buscar promoção, mas o reconhecimento pelaquilo que se é feito, por bem e para o bem de todos, cabe àquele que estão nos observando determinadas pessoas, que as virtudes sejam reconhecidas e sejam analisadas e divulgadas. Isso não vai gerar insegurança, porque o Chico Xavier tinha o pé no chão e sabia ser humilde, não estava ali fazendo um trabalho de aparecimento, estava assim fazendo um trabalho de divulgação, como o próprio Jesus. Ele não era um campeão de bilheteria, ele não estava fazendo um show, ele não estava na televisão e cinema para se aparecer. Então, por isso que ele era livre de ser uma pessoa de solidão, de ser solitária. Era uma pessoa que convivia e estava sempre no meio do povo. Olha Jesus. Jesus ficava no meio das prostitutas, no meio das pessoas de má vida, no meio dos mendigos. Então, era uma pessoa que estava sempre presente, mas tinha um momento de estar sós. E todos nós temos que ter esse momento. Agora, não pode ter um momento de solidão para ser depressivo, para ficar deprimido, para ficar doente. Isso aí já é uma neurose. Então, muito obrigado pela escuta. Eu espero que a gente possa refletir sobre o que é a solidão que ela está dizendo aqui para a gente. Que vai estar amargurando muita gente por não ter muitos seguidores. Isso é que está trazendo essa neurose, essa doença. Porque o que a gente tem na mão, o aparelho de progresso, mas não sabemos usar, porque ainda não progredimos moral e intelectualmente. Por isso que cria sempre um impasse. E a gente tem tudo hoje, a tecnologia a nosso favor. Mas se não sabe usar, é desfavorável para cada um de nós.
Ok? Essa é a contribuição que eu pude passar nesse momento. Assim como os demais, uma bela contribuição, meu irmão. Maravilhoso. Da minha parte, diante do muito que já foi dito, talvez me falte até a competência para que eu possa expor algo além do que já foi aqui apresentado. Mas é sempre bom a gente dirigir algumas palavrazinhas para complementar e assim contribuir com esse trabalho maravilhoso que é de estudo. A Genô, de uma forma bastante assim resumida, ele pôde realmente sintetizar com muita precisão, até mesmo alguns pontos que eu pontuei aqui, como o homem que caminha a sós, pode, por vezes, não ter a solidão propriamente dita, né? Que lhe traga o sofrimento, lhe traga aí realmente a ausência do amor das pessoas, a atenção, enfim, mas que, de certa forma, por uma opção do seu muito própria da pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, considerando aí, como já foi dito, a necessidade incessante que o ser humano tem de se corrigir quando consciente está de seus equívocos, tanto ligados às vidas, às existências anteriores, como também na presente. E aí, de forma até inteligente, ele busca viver este isolamento para o seu trabalho de refazimento, né? Não deixa de ser aí também, como do nosso conhecimento, a própria atuação do processo da reforma íntima, né? Percebendo os pontos a serem melhorados e trabalhando de forma suave e gradativa para essas correções. A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação é uma condição, até certo ponto, também perigosa, considerando aí a questão da utilização das redes sociais como meio de promover-se e de se afirmar no ambiente social, por vezes até concordando com princípios contrários ao que a pessoa, no âmbito das suas particularidades, ela não comunga, né? Ela vive algo totalmente diferente, e aí que, por vezes, estando a participar do convívio social, principalmente através das redes sociais, onde as pessoas, em parte, elas ficam um tanto quanto escondidas, porque ali apenas está explícito a imagem que se quer ter perante a sociedade em que se vive. Mas que no seu momento de reclusão, no seu momento de solidão, ainda que, como disse anteriormente, por opção, ela é totalmente diferente. E aí também há uma questão perigosa da própria identidade deste ser, que por vezes acaba se confundindo e por ter aí uma participação não muito indicada ou quase nada indicada dentro desse processo de afirmar-se perante
aos outros, ser reconhecido, ser aplaudido, enfim, ele vai trazendo para si situações que certamente poderá levá-lo até a vivenciar uma solidão propriamente dita, dentro de um caráter mais profundo, em que ele encontre aí muito mais dificuldades, porque esta solidão certamente associará muito facilmente, muito rapidamente, ao processo também da depressão. Enfim, dentro do ponto de vista da nossa irmã Joana de Ângeles, quanto a essas questões psicológicas, né, e de todas as boas informações que ela nos traz dentro dessa proposta do homem ideal, é realmente algo para que façamos incessantemente as nossas reflexões, no sentido até mesmo da necessidade de viver um tanto quanto de forma isolada, mas sem se expor a esses riscos que aí estão expostos e que não se dá, evidentemente, sem a participação também daquelas entidades malévolas que logo, por uma questão de sintonia, como já sabemos, buscam assim também a influenciar, a potencializar o processo da solidão, da depressão, enfim. Eis aí o meu modesto entendimento também dos ensinamentos de Joana. Tudo o que eu pude apresentar até então são apenas pequenas partículas de um todo e que realmente, na busca do conhecimento, a gente vai complementando no decorrer dos dias e aproveitando, obviamente, todas as oportunidades que a vida haverá de nos conceder dentro do nosso próprio processo de relacionamento interpessoal e da forma mais direta com os nossos, daqueles que estão mais próximos de nós, no ambiente familiar e no ambiente de trabalho, onde quer que nos façamos presentes, poder exercitar assim, na prática, todo o conhecimento que temos a felicidade de adquirir nesses encontros maravilhosos de estudo, os quais estamos participando junto, e que eu muito agradeço a Deus por esta oportunidade. Um grande abraço para todos, que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe na compreensão do homem ideal. Permita-me um acréscimo, caros irmãos e irmãs, a respeito dessa profundidade que meu querido Valentim expôs. E realmente, Valentim, a gente precisa, é como Joana de Ângeles diz, um isolamento espontâneo, que a gente não faz, nunca fez. Precisávamos ter a Covid, porque essa reflexão, a gente precisava fazer uma revisão de conceitos, como ela coloca muito bem, perante a vida. E se nós fôssemos fazer, hoje eu estava vendo, me mandaram no WhatsApp, sobre a forma como estudávamos antigamente, dentro de um conceito de fazer um vestibular para o ginásio, aquela admissão, e a gente ia ter um autoaprimoramento para que a gente ingressasse, né, no ginásio com base naquilo que nós estamos aprendendo. Imagine espiritualmente
essa revisão de conceitos que a Covid trouxe, que a gente sabe que para uns foi uma coisa terrível. Para uns foi um processo de doença ao dobro, ao triplo, sei lá, que levou muita gente ao suicídio, que levou muita gente ao desespero. Mas o que a espiritualidade quis conosco, com a humanidade de modo geral, e quem já leu aquele livro de Filomeno de Miranda, né, sabe muito bem o que eu estou dizendo, que a gente precisava, a psicosfera do planeta Terra estava e ainda está num processo difícil. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso caos moral está sendo necessário para se fazer essa revisão desses conceitos, né? Os programas que nós estamos assistindo, os nossos pensamentos, mesmo nós dentro da doutrina espírita, nos envolvendo com as energias carnavalescas. Enfim, tudo isso faz com que a gente não faça essa revisão de autoaprimoramento. E o que a espiritualidade está chamando, a humanidade de um modo geral, não só os espíritas, mas principalmente eles, para que ele faça essa revisão, para que ele tenha uma paz interior. A paz interior a gente só vai buscar realmente dentro de nós. A gente não vai buscar fora. Não vai buscar num devaneio de um momento fugaz, né? De um encontro, de tomar por com os amigos, conversar coisas insignificantes. Não é isso que nós vamos encontrar. Nós temos que ser responsáveis por essa solidão. É o que Joana está chamando a atenção. Então, nós que somos espíritas, principalmente nós que precisamos estar atentos a esse autoaprimoramento, porque é a colheita, né? Porque a semeadura ela é livre, a gente pode fazer da nossa vida o que a gente bem quiser, que nós temos uma vontade, e essa vontade é soberana, nem Deus se mete nela, ele não determina o que nós precisamos fazer, nós vamos fazer, mas sabemos que estamos gerando consequências. Então, por esta razão, que a pandemia forçou um isolamento para que a gente primeiro tivesse esse conhecimento de nós e participar, que tem muitas pessoas que não convivem bem dentro do seu lar. Então, é o momento de fazer com os inimigos que estão mais próximos, amar aqueles que estão mais próximos do que... Quem é que está mais próximo do que nós? Nossos familiares, que estão convivendo conosco e que, às vezes, a gente fala muito bonitinho no centro espírita e é uma pessoa totalmente inconveniente dentro de nossos lares, com as nossas mulheres, com os maridos, com os filhos, enfim. Então, essa é a forma de que a gente possa revisar esses conceitos morais que nós estamos aprendendo no Evangelho. Quantos estudos a gente está colocando em prática no sentido de aprendizado, mas falta vivência. É isso que a gente precisa ver, em vez de ficar querendo ir atrás de imitar um Neymar da vida, ir atrás de invejar um cantor, esse ou aquele, um artista, esse ou aquele, porque cada qual tem a sua personalidade, cada qual tem a sua missão, cada qual tem a sua tarefa. Se não chegou a ter o benefício da riqueza, é porque ela ia ser uma perda total para o nosso espírito. Então, a gente precisa de outros valores, e os valores são valores morais. É a forma da nossa felicidade é dobrar nós próprios, porque os outros, a gente gosta muito de ter conceito para o outro, mas a gente precisa ter conceito para nós. Hoje está a necessidade de saber o que foi que eu fiz, o que foi que eu errei. Ó, meu irmão, me desculpe. A gente ainda tem esse momento de exasperação, mas a gente precisa da reconciliação, porque senão nós vamos ser inquilino do Hospital Esperança no mundo espiritual, se tivermos acesso. Já está fazendo aqui agora, como é que chama? A regulação, né? Que aqui na Terra precisa de regulação para o hospital, e a gente precisa fazer a regulação para ver se vai ter acesso ao Hospital Esperança. Isso é que a gente precisa fazer essa revisão de conceito para que a gente possa ter uma paz
interior. Muito bem colocado, Tonho, apenas reforçando que essa solidão livre, ela é necessária, espontânea, mas não é ficar só na vida, é se movimentar, porque a vida é movimento, a vida é força, coragem, persistência, né? É isso que a gente precisa. Errou, corrige, mas não fica repetindo o mesmo erro, principalmente entre um movimento onde Peixinho falou com muita propriedade. E Pititinga já tinha essa preocupação da unidade federativa no movimento espírita, no sentido de igualdade de ideia, de fraternidade, de amorosidade. E isso a gente não vê. O movimento espírita está escasso. A gente precisa ser fraterno, humano, solidário, irmãos, realmente, na acepção da palavra. E o grupo de estudo e o movimento espírita não tiver isso, a gente não pensa que a nossa casa vai ser hegemônica, vai ser a melhor, vai ser a mais importante do que as outras, porque isso não vai ter interesse nenhum para o plano espiritual. Se a gente não tiver com os elos das correntes, né, porque a corrente precisa dos elos, e se a gente não tiver esses elos amarrados uns aos outros, seremos ponto de vista. Isso o Evangelho diz muito bem. Desculpando por ter me estendido, mas houve necessidade de me lembrar dessa colocação. Como nós estamos estudando, todos devem participar, nem que seja com a palavra. Não devemos ficar mudo, nem ficar com receio, porque só vamos aprender assim, participando, colocando e analisando, relendo os conceitos, porque às vezes a gente passa por cima de uma coisa que Joana está alertando com todas as... Aliás, a espiritualidade está nos chamando a atenção e a gente ainda não percebeu o que é que ela está querendo conosco. Ok? Se eu estendi, vocês me desculpem, por favor. Está tudo dentro do tempo, e o tempo ele está ligado diretamente à nossa necessidade. Então, ao momento de falar, ao momento de ouvir, acredito que o sentimento que prevalece em mim no momento é o que se faz em cada um dos demais presentes, que estamos todos juntos estudando. É de total felicidade, porque, particularmente falando, nesse momento eu me encontro só aqui em casa, participando aqui com vocês. A família saiu para um evento social, familiar, aniversário de um ente da família, mas foram sem fazer nenhuma observação contrária à minha permanência, porque entendem desta minha necessidade de estar só para viver esse outro lado, que também é um compromisso, mas que, para mim, como espírito, ele tem um valor moral que vai de acordo com aquilo que eu possa fazer, como merecer para Deus, e ter aí a oportunidade realmente diante do que pude e estou aprendendo aqui com vocês e com a obra de Joana, fazer por merecer a Deus a minha melhora moral e espiritual. Então, diante de tudo que já foi dito e da forma maravilhosa como foi colocado por cada um, eu vi aí a observação muito coerente da parte de Dice, como as colocações de Alberto, de Jacira, enfim. Eu me sinto por demais feliz e extremamente agradecido a Deus por esse momento. E hoje, diante das experiências que eu tenho vivido, quando me proponho a realmente viver na prática os conhecimentos adquiridos, tenho percebido a resposta imediata de Deus Pai Todo-Poderoso, através desses abnegados trabalhadores da grande seara do Mestre, que não deixam de nos ajudar. O tempo todo, não que eles estejam à nossa disposição,
mas pela conexão, pela sintonia que faz com que eles nos enxerguem e perceba o que vai em nossos corações e aí nos identifica, apesar ainda das minhas imperfeições ou das nossas imperfeições, enfim, mas percebe o que vai de bom nos nossos corações e eles logo estão aí nos auxiliando nesta caminhada. E isso, para mim, é maravilhoso. E assim sendo, como na descrição, né, livrando o lado da questão das patologias, essa opção pelo momento da solidão, é daquela solidão consciente e necessária da nossa busca interior para o nosso melhoramento. Sem mais delongas, muito obrigado a todos. Eu estou felicíssimo. Espero que estas energias benéficas se façam no coração de cada um de vocês também. Assim seja, meu irmão. Alberto, suas considerações para a gente fazer a prece. Eu gostaria de pedir a Agenor para ele fazer a prece de encerramento. Eu só quero aqui agradecer, né, esses momentos que eu tive aí com os companheiros, nessa troca de ideia, veio muito a calhar, né, reflexões. E muito obrigado, pessoal, por esse momento. E que a gente continue assim, né, refletindo, estudando e se esforçando para poder acertar. Porque a doutrina espírita, eu creio que se nós acolhemos ela como uma norma de vida, uma conduta, e a gente não pratica, não faz um esforço pelo menos, é aquela coisa, a gente vai penetrar no nosso, vamos dizer assim, a nossa solidão de não ter se esforçado no mínimo para poder fazer aquilo que ela nos propõe. A solidão do ideal, porque até Joana ela fala aqui do idealismo, né? As gerações de hoje perdeu o ideal, os ideais nobres, os valores. Então, às vezes, quando a gente não busca a realização desses ideais que a gente, né, abraça, que a gente acredita, a gente, de certa forma, a gente vai ficar nesse vazio, porque a gente não fez o esforço necessário para essa conquista, né? Então, eu agradeço a todos esse momento, porque, de certa forma, a gente vai fortalecendo esse nosso ideal, né? Aqui, como a Agenor falou, né? Se a gente não se esforçar, não formar elos, e a gente tem dificuldade para isso ainda, e fica difícil a gente realizar esses ideais, né? Então, muito boa noite a todos e gratidão. Muita paz. Que assim seja. Jacira já me convocou para a prece final. Já é agora? Sim. Então vamos, antes de fazer a prece final, eu gostaria de uma consideração rápida a respeito desse ideal que o nosso irmão Alberto falou e está inserido no texto de Joana. A dificuldade é que a gente não tem hoje, principalmente os jovens, nossos jovens de hoje, não tem o lado artístico que venha preenchê-lo. Boas músicas, poesias, entendeu? É como Leon Denis chama muita atenção, que o espiritismo precisa ser também muito criativo, no sentido de que a gente precisa botar boas músicas. E o que a gente vê e ouve é justamente para tumultuar
é como está todo mundo, como diz a espiritualidade. Foi esvaziado o umbral que ele está sendo transferido daqui do planeta Terra para o planeta de provas e expiações, que não será aqui no futuro. Então, ele precisa ser esvaziado para fazer a limpeza necessária. Então, todo mundo está tendo a oportunidade de expor as suas ideias. Infelizmente, são as ideias que os espíritos estão achando dos nós, moradores do planeta Terra. Então, eles são, como o Antônio falou com muita propriedade, ele não interfere na nossa vida sem a gente permitir. Kardec coloca na 459. Então, nós estamos permitindo, com nossas programações horrorosas, né, com nossas leituras horrorosas, com os nossos conflitos horrorosos, em todos os sentidos, e aí faz com que a gente atrai os espíritos que eles se provêm e se alimentam desse sentimento. Então, falar em sentimento, vamos orar, agradecendo a vocês a oportunidade, que talvez nem toda sexta-feira eu possa estar presente com vocês, mas assim que eu tenho a possibilidade de estar aqui aprendendo também com vocês, porque só juntos a gente faz leitura de um livro e faz uma reflexão e ouve opiniões belíssimas, como nós ouvimos nesta noite, e faz com que a gente entre depois em sintonia, em silêncio com nós mesmos, e vamos ver o que Joana disse e vamos ver o que nossos irmãos passaram para nós. Então, vamos, nesse momento, agradecer esta oportunidade, elevar os nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, amigo incomparável, está sempre presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. É só pedir a sua ajuda com a unção, com a fé, com o desejo de que, quando ele perguntava, o que queres? Quando nós estamos querendo algo que venha em proveito da nossa paz interior, Jesus estava sempre presente para nos dar aquilo de que necessitávamos para a realização do nosso projeto de vida, de crescimento e de evolução. Não vamos pedir a Jesus coisas banalidades, coisas fugais. Vamos pedir a Jesus o equilíbrio, a força, a coragem necessária para passar as nossas vicissitudes, porque elas é que precisam de nosso empenho, da nossa coragem. Agradecer a vocês, que o amor, a misericórdia, a veneranda Joana de Ângeles possa, a cada mente neste momento, recheando com a tua luz, com o teu amor e a tua misericórdia, penetre nos nossos lares, nos nossos momentos de reflexão, despertando a nossa consciência como espírito que somos, imortais. E assim, queridos amigos e irmãos, que Deus abençoe, que possamos um dia tremular a bandeira da fraternidade, do amor em nosso rincão, onde nós estamos fincados com a responsabilidade de trabalho. Que possamos nos abraçar, que possamos divergir das nossas ideias, das nossas opiniões, porque cada um de nós temos ponto de vista. E cada um de nós precisa respeitar esses pontos de vista. E assim, Senhor, em teu nome, em nome da espiritualidade maior, abençoai o nosso país. Iluminai os nossos irmãos que se encontram encarcerados, para que eles se arrependam daquilo que lhe foi feito. Iluminai o coração dos irmãos que se encontram nos leitos hospitalares, dando força, coragem, resignação. Mas não é uma resignação passiva, uma resignação ativa, com fé, sabendo que está passando porque precisa passar. Momento de reflexão é o momento quando nós estamos no leito do hospital e que a gente para de um lado, olha para o outro e diz: agora estou com Deus e comigo mesmo. Agora é hora de eu me olhar e ver o que foi que eu fiz errado para estar aqui nessa cama, tanto hospitalar quanto nos nossos lares. E assim, Senhor, a todos os queridos amigos, a todos vocês que estão aí em Santa Amaro, em qualquer parte do universo, receba essa vibração do nosso irmão Jesus, da nossa veneranda e do teu amigo aqui, que possa vibrar, torcendo por todo cada um de nós aqui presente. Eu só tenho que agradecer
a amizade e a compreensão de vocês. Muito obrigado. E que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Muita paz do coração de todos. Que tenhamos um fim de semana de paz, em harmonia conosco mesmo. Assim seja. Que assim seja, meu irmão. Maravilhoso.